Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. Nós estamos tratando um assunto super interessante. Sim. Estamos numa série. Isso, esse é o terceiro episódio, né? Exatamente. Agora nós vamos ter que manter a contagem aí dos episódios. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de uma das igrejas que nós estamos tratando em Apocalipse, né? Segunda, né? A segunda igreja, que para mim é uma igreja muito especial. Aliás, deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não nos conhece, eu sou o Fábio. Eu sou a Daisy. Eu trabalho com capelania de empresas e pastor também. E eu sou professora de Bíblia, editora, revisora, tradutora, trabalho dentro do nicho cristão editorial. É isso aí. E nós vamos trabalhar a igreja de Esmirna, né? Exatamente. Eu acho, assim, uma das igrejas, assim, encantadoras, né? Tem outra que eu gosto muito também. Você só gosta daquelas que são boazinhas, né? As igrejas que são bem faladas, né? Mas a gente precisa aprender com quem erra também. Sim, né? também. Faz parte. Mas é que essa abordagem que Jesus faz aqui nessa igreja é uma abordagem, assim, tão bonita de encorajamento, né? Que é lógico, né, as igrejas elas precisam aprender, a gente precisa aprender com os nossos erros, mas quando você vê Jesus sabendo de tudo que vai acontecer, ele quer que a igreja continue aquele comportamento que ela aprendeu com ele, né? E é uma coisa bastante interessante, se tratando da localidade, né, da cidade de Esmirna, o quanto as coisas que Jesus vai enfatizar aqui, elas eram realmente práticas dentro da igreja e pela sociedade de Esmirna. Sim. Então, entender essas coisas aqui nos ajuda tanto a entender, a mergulhar no texto bíblico, viver as experiências daqueles nossos irmãos, né? Sim. E também, ao mesmo tempo, aplicar essas verdades para nós hoje, né? Sim, a gente sempre deu essa ênfase, né, pessoal? A gente pensar que, embora tenha sido escrita para aquela região, né, na Ásia Menor, como nós falamos nos outros podcasts, a gente tem que lembrar que é uma mensagem para as 7 igrejas, quer dizer, na totalidade seria a igreja de Cristo, né? De todos os tempos, né? De forma plena. Mas eu acho que a gente tem que começar a falar já dessa interpretação, primeiro a gente dando um pano de fundo, ou seja, a gente precisa falar um pouquinho que localidade é essa, porque tem a ver com o que eles estão vivenciando. Vamos ler a carta primeiro? Vamos. Eu acho que é importante a gente ler para situar o pessoal. Então, pessoal, nós vamos começar. Eu gostaria que vocês comentassem aí tanto no Spotify quanto no YouTube, até onde você iria por Jesus, porque essa é a grande pergunta dessa carta aqui. Muito Mas bom. olha, irmão, não seja precipitado. Calcule os riscos antes de responder. Até onde você iria com Jesus? Depois a gente vai conversar mais a respeito disso. Você me fez lembrar até um versículo, né? Que Jesus ele fala que aquele que sai para construir tem que calcular antes para não ficar a obra pela metade, porque senão ele passa vexame. Né? Exatamente. Então, ok, também não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de nos seguir no Instagram, @Crescer e Frutificar. Lá já tem conteúdo escrito a respeito da carta, aliás, a respeito das 7 igrejas, já está tudo lá no Instagram. Esse material aqui vai te ajudar a complementar para você entender melhor o texto, estudar isso com a sua igreja e tudo mais. Isso, lá no Instagram o formato dele é aqueles carrosséis, eu ia falar slides, né? Carrosséis, e são resumos, né? Então a gente tem, cada imagem é um resumo de uma parte do estudo, mas aqui a gente pode complementar mais, fazer comentário e trazer assuntos, né? Porque o Instagram dá um espaço limitado bem pra curtinho, gente, não né? dá pra gente, em 10 carrosséis, na realidade em 8, porque um é capa, outro é encerramento, não dá para você né, explorar o texto. Alguns queridos até comentam, por que você não falou disso? Por que não colocou aquilo? É porque o espaço não cabe, né? Mas é isso aí, uma coisa vai ajudar a outra, né? E aqui também, se você achar, puxa vida, quer complementar com uma informação que você tenha, que de repente a gente já deixou de falar, pode deixar ali nos comentários. Mas, isso aí. Sem mais delongas. Vamos ao texto, muito bem. Quer ler na tua versão, na minha versão? Só lembrando, eu estou na NVI hoje. Hoje ele botou de versão. Mudei um pouquinho e a Daisy continua na NVT. Puxa vida. Eu vou trazer outra hora uma outra versão para mim também. Então tá. Vamos lá. Eu começo na minha versão? Isso, pode ser? ler na tua. Então vamos lá.
Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Texto curto, né? É bem curtinho, uma super cartinha curto. breve de Mas Jesus para a tem igreja. muita coisa aqui, né? Porque quando a gente descobre o que está por trás dessa igreja, né? Tudo o que eles estão vivenciando e que tem a ver com a história da igreja, os detalhes estão nas palavras aqui que Jesus usou, né? E se não entender o contexto histórico, cultural que aqueles cristãos viviam, a gente perde alguma coisa da riqueza da carta. Sim. Ela sempre vai trazer mensagem pra gente, mas a gente perde a riqueza mesmo, né? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro assunto é como é que é essa cidade? Isso. Porque a gente já entendeu. Ok, é uma das regiões. Lembrando que não é uma igreja no sentido de ter um grupo só. É que aquela região está falando para todos aqueles cristãos que moram lá. Naquela cidade. Isso. A região é a Ásia Menor, onde hoje seria a Turquia. Todas as 7 igrejas do Apocalipse estão no que hoje é o território da Turquia. Isso. Tá? E Esmirna, ela mantém um nome semelhante ainda hoje, né? Izmir é o nome da cidade na Turquia. Mas essa cidade ela tem uma história interessante, porque séculos antes de Cristo, ela foi destruída, completamente pilhada, e de cidade ela se tornou uma aldeia, uma vilazinha nada importante ali na região, né? Sim. Até que Alexandre o Grande, então nessa campanha de expansão do território do Império Grego, viu a cidade, viu que ali era um potencial bom, porque é uma cidade marítima, portuária. E isso. aí ele bem dizer, renova toda a cidade. Isso é uma virada de chave, né? Porque a cidade ela deixa de ser uma cidade que ficou em ruínas para se tornar uma cidade rica. É uma história de morte e ressurreição, né? Isso. E essa ressurreição é para muita abundância, né? Só que aqui é engraçado, porque todo mundo é abundante, mas não é isso que Jesus está falando. E pelo menos não dos cristãos. Não, né? dos cristãos. Não dos cristãos. Mas vamos continuar na cidade. O nome dela. Por que ela tinha esse nome? Então, o nome dela retrata o que seria talvez um perfume, é isso, né? A mirra, né? Que era isso. O principal produto de exportação da cidade, que era um perfume usado para perfumar os corpos de mortos. E eles exportavam em grande quantidade para o Egito. Jesus recebeu mirra quando nasceu. Talvez, quem sabe, provinda da região, não sabemos. Não se sabe, o corpo dele também foi perfumado depois da morte. Sim. Com especiarias, entre elas estava mirra. A mirra, talvez também oriunda de Esmirna. Eu não sei onde é que você encontra isso para você sentir o perfume. Nós tivemos esse privilégio, eu vou fazer uma publicidade aqui, né, de graça, mas porque a gente ama. Porque é bom. E é bom. A gente ama a Sociedade Bíblica do Brasil também. Tem um museu da Sociedade Bíblica em Barueri, e a gente estava lá e nós sentimos alguns perfumes, são relatados na Bíblia, e a mirra estava lá. É verdade, tinha vários... potinhos, assim, né? Isso, não queria dizer potinho, mas eu também não lembrei da palavra, então fica potinho mesmo. Com os aromas, né, de algumas coisas, e a gente até... Nossa, isso aqui eles consideravam um bom perfume. Bom perfume, né? Enfim. Então, esse nome de Esmirna pode ser, então, proveniente da mirra.
né? Essa é uma das hipóteses, mas há uma outra hipótese também que poderia ser devido ao nome de uma deusa amazona grega que tinha esse nome. Inclusive, as moedas locais eram cunhadas com alguma coisa que parecia dizer de Esmirna. Então, a gente não sabe se era de posse da deusa ou de Esmirna da cidade, né, de Esmirna, enfim. Sim. Mas essas são duas possibilidades do nome da cidade. É bem interessante se for o caso da mirra, né, porque esse assunto de morte, ele tá trespassando aqui o texto, né? Todo o texto, É isso aí. O que mais que a gente pode falar? A cidade ficava a 56 quilômetros de Éfeso. Isso pode parecer uma informação que não é muito importante, mas também pode ser significativa. Sim, porque primeiro a gente não sabe exatamente como surgiu essa igreja, né? Agora, que ela está próxima de Éfeso. Isso, e aí nós temos lá em Atos 19:10 falando assim. Em Atos 19:10, deixa eu só explicar para vocês, né? Paulo está pregando justamente em Éfeso. Que é o ponto principal de pregação dele, né? Exatamente. Então, o versículo fala assim: isso continuou durante 2 anos seguintes e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Então, pode ser que o pessoal de Esmirna estivesse entre eles. Então, aqui tem uma informação super importante, porque o texto que a gente leu é muito relevante dizer que existiam 2 templos. E um deles, inclusive, era para o imperador, que muito provavelmente era o que estava no poder naquela época. Né? E que estava perseguindo os cristãos, né? O Domiciano. Né? Então, um era a Tibério e o outro a Domiciano. Né? Também lá, segundo Flávio Joséfo, tinha uma grande comunidade de judeus e sinagoga. Ok. E aqui também é outra coisa muito importante dizer, porque ter 2 templos quer dizer que é exigido da população a adoração ao imperador. E os judeus eram o único povo que entre todos os povos que viviam na cidade tinha... No Império Romano, sim, geral, mas eu tô falando, né, com relação à localidade. Mesmo tendo toda aquela pressão de ter 2 templos, mesmo ali, os judeus não precisavam fazer adoração ao imperador. Eles eram isentos. Gente, é o seguinte, todo povo tinha os seus deuses. Os efésios, por exemplo, tinham Diana, nós falamos isso no podcast passado, né? Mas, então, eles podiam adorar os seus deuses mais o imperador. Os judeus, então, eles poderiam adorar o seu Deus, desde que, né, se fosse seguir toda a regra do Império Romano, desde que eles também adorassem o imperador. Mas eles foram o único povo isento dessa exigência. Sim, para os outros povos não tem dificuldade, porque politeísmo, né? Você tem vários deuses, cada assunto que você vai tratar, você trata com Deus. Agora, quando se fala do que nós conhecemos da palavra de Deus, Deus é exclusivo. Os judeus estavam isentos dessa adoração aos imperadores. Isso, né? E como uma boa parte da comunidade cristã também era de judeus, né? Então, eles tinham, digamos, esse privilégio também. Mas eles tinham também outras dificuldades que a gente já vai mencionar. E essa relação com esses judeus não convertidos tem a ver com o texto, né? A implicação disso. Jesus mencionou no texto, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, a gente começa aqui. Vamos direto ao versículo 8 de novo, né? Primeiro falando, né? O anjo da igreja de Esmirna escreve, a gente já tratou sobre essa questão do anjo, né? Se você não viu o primeiro podcast, ou não ouviu o primeiro podcast, gente, onde a gente explica essa questão segundo, né? Que era a primeira carta de Éfeso, onde a gente explica essa questão do anjo da igreja, tá? Então volta lá ou marca aí que você precisa ouvir o podcast de Éfeso também. Essa exposição, né? Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, a primeira coisa que começa a carta aqui é uma credencial, né? Então, Jesus está dando as suas credenciais que tem a ver com a palavra profética que ele vai
trazer para essa igreja, né? Sempre tem, né? Sempre que ele se apresenta, vai estar relacionado ao restante. Ao restante, carta. né? Ou seja, uma apresentação especial, está mostrando uma característica dele que está tratando a questão da igreja, né? E é engraçado como muitas vezes, quando a gente vê estudos dessas cartas do Apocalipse, a gente vê tão pouca gente enfatizando a forma como Jesus se apresenta. E isso é crucial, porque não é só os fatos da igreja, é como Jesus se apresenta para esses nossos irmãos, né? Exatamente. Nesse caso aqui, ele está falando que ele é o primeiro e o último. Ok, então o que é o fato dele ser o primeiro e último, né? E é engraçado que isso também está ecoando lá Apocalipse 1:8, que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Então, para quem não sabe, a letra alfa e a letra ômega é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Como a gente está falando para uma região que ela é colonizada pelos gregos, né? Então a língua que é a mais comum entre todos que moram naquela região é o grego. Então tá tratando, esse é o primeiro e o último, né? Primeira letra e última, ou seja, Jesus ele é o todo, né? É ele que deu origem à criação, né? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Exato. Né? Nele foram criadas todas as coisas, mas também tudo vai ter nele um fim. E a sustentação, o fim, ou seja, toda essa ideia de que sem ele não existe nada, né? Não se sustenta nada. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. O que era, o que é e o que há de vir. Exatamente. É assim que ele se apresenta, ou seja, a história está na mão dele. Exatamente. Então aqui ele está se apresentando dessa forma e aí ele complementa dizendo que é aquele que morreu e tornou a viver. Isso daqui, como nós já falamos, tem muito a ver com esse momento que a igreja está vivenciando. Né? É interessante que ele resolveu se apresentar como aquele que morreu e voltou a viver, né? Ou seja, ele experimentou, irmão, todas as dores, todas as torturas e experimentou a morte. Então ele está falando com autoridade, né? Para esses irmãos, não só porque ele experimentou, porque ele é Deus, mas é a autoridade daquele que eu passei pelo que você está passando e vai passar ainda. Sim, e já deixando claro que por ele ser o princípio e o fim, então ele tem a soberania, né? Então ele tem o controle de todas as coisas. E isso ele fala para acalmar aqueles cristãos. Por quê? Porque quando as coisas estão mal, é ou não é verdade que a primeira coisa que a gente pensa é: será que Deus está vendo isso? Sim. Será que Deus está no controle? Irmão, como é fácil a gente se perder no meio das catástrofes da história humana, né? Nessa desesperança de que eu tenho que fazer alguma coisa porque parece que Deus não está no controle. É aí que nós temos que chamar a atenção, inclusive, para os nossos queridos irmãos que acreditam no livre-arbítrio, porque nós também cremos no livre-arbítrio, mas a gente tem uma confusão tremenda com relação à soberania. A gente se perde aí na questão filosófica. A gente é totalmente controlado ou não é controlado? Não é essa a questão que nós temos que tratar quando se fala da soberania de Deus. Quer dizer que a história está na mão dele, ele controla a história, ele tem o cuidado pela sua igreja, o seu reino, o seu povo, ou seja, em outras palavras, tudo está debaixo da autorização dele. Por mais que haja responsabilidade humana, não quer dizer que ele deixou a história na nossa mão. Isso. Ela nunca esteve na nossa mão, nunca esteve nem nunca estará. Glória a Deus por isso. Sim. Tá? A história não está na mão do homem, por mais responsável que o homem possa ser diante de Deus. E esse equilíbrio entre a vontade humana e a soberania divina é uma coisa que a gente só vai entender no céu? Eu acho que em detalhes a gente precisa estar mais por dentro de como funcionam as coisas, né? Ou seja, quando a gente estiver face a face, né? A gente vai ver Deus melhor, entender Ele melhor e vamos conhecer Ele mais e mais e mais e mais na eternidade. Eu acho que isso daí vai nos dando mais essa imagem de como é que Ele trabalha em detalhes. Embora eu acho que isso a gente não vai saber completamente. A gente só vai saber, enfim, o que Ele quiser que a gente saiba, o que é importante a gente saber.
né? Exatamente. Isso são as coisas. Não faz mal investigar, irmão. Não faz mal você chegar à sua conclusão também, desde que você não seja herege, né? Então Sim. não faz mal. A grande questão é não se perde nessas coisas. Sim, né? E a gente entender que o soberano, ele interage. Ele é soberano, mas ele quer uma resposta, ele quer uma ação. E dentro disso que você falou, ele interage, a gente vê aqui que no versículo seguinte, ele diz: conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico. Sim. Agora é interessante porque tanto na minha versão quanto na sua versão fala conheço suas aflições. Em outras versões, né, normalmente as versões da Sociedade Bíblica, ou seja, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, né? Isso. Almeida Revista e Corrigida ou Nova Almeida Atualizada vai falar conheço as suas tribulações. E essa palavra é uma palavra importante. Mas antes, deixa eu só tratar do conheço. Jesus, em Apocalipse 1, se apresentou como aquele que está se movendo entre as igrejas. E aqui ele está dizendo, eu conheço vocês. Conhece nos detalhes, né? Na intimidade, sabe das lutas, sabe dos problemas, sabe de todos os detalhes da história de cada membro dessa igreja. De cada igreja que já existiu e que existirá até que ele volte. Que bênção a gente saber disso, né, irmãos? E agora ele dizendo aqui, olha, eu conheço a sua tribulação. Agora sim, vamos na palavra tribulação. Essa palavra, eu estava ouvindo isso hoje de um especialista em Novo Testamento, tá? Ele disse que essa palavra descreve um tipo de tortura que existia na época, que a pessoa era deitada e era colocado sobre o peito dela, acrescentado pouco a pouco, pedras bem rochas, pesadas, né? Pedaços, né? Bem pesadas, até que a respiração da pessoa ficasse impossível. Então a pessoa morria de uma forma diferente. Eu não sei se eu posso chamar de asfixia. É uma asfixia. Ele tá sendo torturado porque ele não consegue expandir o pulmão, falta de ar. Então ele tá asfixiado, né? Agora pensa, irmão, né? Jesus está dizendo, olha, eu conheço essas pedras que estão colocando sobre o seu peito. E o texto fala de 3 delas. Primeiro, a pobreza, né, desses cristãos ali. Segundo, a blasfêmia dos que se opõem a você, que se dizem judeus, mas não são, mas são sim a sinagoga de Satanás. E por fim, também a perseguição e a morte que em breve vai acontecer. Vai ficar pior. Já estava acontecendo. Essa ideia mesmo, né? Tá ampliando essa tortura até matar. Né? A ideia é que a cidade está fazendo uma pressão através das políticas públicas dos poderosos e usando inclusive grupos, que a gente já falou aqui, nós vamos voltar ao assunto, mas que essa pressão ela tá, não é só aquele incômodo ou aquele mal-estar de você ser cristão no meio que não te aceitam. É uma coisa que realmente tá te sufocando. Né? Tá tirando a vida e que o propósito é matar você. E a primeira forma de você tornar a vida de uma pessoa difícil é privar essa pessoa dos meios naturais que ela precisa para viver. Ou seja, tira os recursos financeiros dela. Ou seja, você não faz parte, em uma próxima carta a gente vai explicar melhor essa questão da associação dos comerciantes, como elas eram voltadas à idolatria. Então, esses cristãos de Esmirna não podiam participar dessas associações comerciais. Em outras palavras, a gente falou que a cidade é muito rica, mas a exclusão, né? Então, eles são um povo que está sendo marginalizado. Jesus está de olho nessa marginalização, ao ponto deles terem dificuldade de negociar. E por um motivo, porque eles não adoravam o imperador. Exatamente. Né? Então, assim, é uma situação, irmãos, pensa nisso, você ser demitido do teu emprego, você não ser contratado por ninguém. Exatamente. Só porque sabe que você declara cristão. É um cristão, exatamente, né? E aí você vai pagar por isso, né? Qual é a consequência? Você vai viver pobre.
Você vai viver, às vezes, esperando que alguém te traga um sustento, porque você não tem como conseguir esse sustento. Uma acusação comum aos cristãos do Império Romano era de canibalismo. Irmãos, acredita nisso? Canibalismo. Eles eram Peraí, acusados... vamos explicar um pouquinho, porque parece que... Não, nós vamos explicar, claro. Eles estão sendo vistos como canibais, né? Ou seja, existe uma má fama na cidade de que os cristãos eles estão praticando canibalismo. Em que contexto? Pois é. Aí eles estão comendo a carne de Cristo. E tomando sangue de Cristo. E tomando sangue de Cristo. Pensa nisso, irmãos, por causa das coisas que eram praticadas na Santa Ceia. Aquele texto que a gente costuma dizer, esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, esse é meu, né? Aí esse a boca miúda, a fofoquinha. Então, aí sai, olha a distorção dos fatos, mas isso parece que isso não acontece hoje, só acontecia naquela época. Então, esse tipo de assunto, né, vamos dizer assim, de difamação, ela é opressora. Né? Então, existe uma maneira de você ampliar ainda mais a má imagem e você, com isso, dificultar mais a vida de quem vivencia aquela prática. E você se torna alvo de chacota. Sim. Da sociedade. Nesse caso, eu diria que nem é chacota, é visto como um maluco. Né? Uma pessoa perigosa, uma pessoa descontrolada, subversiva, enfim, é uma série de atributos aqui que não fazem parte da vida cristã. Subversiva até porque não adora o imperador, ou seja, e ainda vem essa acusação de que as reuniões dos cristãos, eles se chamavam de irmãos e se beijavam. Esse negócio de irmãos se beijando, incesto, é verdade, eles eram vistos como incestuosos também. Então, isso tudo, essa fama que está rolando naquela região, está fazendo peso sobre eles. Exato. E levando os cristãos de Esmirna à pobreza. Mas Jesus põe uma vírgula. Mas você é rico. Você é rico. Aí a gente vê, irmãos, que a riqueza do ponto de vista de Deus é completamente diferente da riqueza do ponto de vista humano. Para nós é acúmulo de bens, é acúmulo de fama, de status e não sei o quê. Para Cristo é ser rico para com Deus. Então, como a gente estava dizendo com relação à blasfêmia, aqui já entendendo que a cidade ela já falava sobre esses cristãos, já era algo bem pesado, tinha consequências. Em todo o Império Romano se falava a respeito disso. E ali era mais um dos lugares onde também se falava isso. Só que abriu aqui uma oportunidade de judeus mal intencionados que estavam indignados com o cristianismo, porque na sinagoga frequentavam os cristãos, os que se convertiam, os judeus que se convertiam. Os judeus cristãos continuaram frequentando a sinagoga, tanto que Paulo, ele ia pregar em sinagogas e depois ele continuava a ensinar. Em Éfeso ele foi proibido de fazer isso, por isso que ele acabou indo na escola de Trajano. Mas aqui os cristãos continuavam indo à sinagoga. Frequentando. Eles iam no sábado, no domingo se reuniam como igreja. Então isso daí trazia um desconforto tão grande aos judeus que parte dos mais radicais, eles estavam utilizando a ocasião para difamar mais ainda os cristãos, mas não é só uma difamação, mas empurrar eles contra o Império Romano. Ou diria o contrário, empurrar o Império Romano contra eles. É assim, você está colocando os cristãos aqui, provocando os romanos, dizendo assim, olha, esse povo aqui não é judeu, é isso que eles queriam dizer, eles não são judeus. Eles são hereges. Eles são hereges, e eles deveriam estar fazendo o que vocês mandaram. Porque nós, né, os judeus, somos isentos de adorar o imperador, mas os outros não são mais considerados judeus por nós. Então por que vocês não estão impondo isso sobre eles, né? E essa falta de empatia leva Jesus a chamá-los de sinagoga de Satanás. Essa expressão é assim extraordinária, porque chamar de sinagoga de Satanás, sinagoga é um lugar público, onde nas cidades, nos pequenos vilarejos, nas cidades judaicas, era o centro comunitário, onde as pessoas iam lá tratar de assuntos comunitários e também
aprender, né? Porque é ali que se aprendiam as escrituras e tudo mais. Então, tá dizendo aqui que é um povo, é diferente de igreja. A assembleia, tá? A palavra eclésia quer dizer aqueles que fazem parte de uma assembleia. Já era uma palavra utilizada pelo próprio governo romano. Mas Jesus, ele usa isso para dizer assim, é meu grupo, a minha assembleia. Aqueles que decidem, aqueles que são ativos, aqueles que participam. Mas há uma diferença entre a assembleia da sinagoga. Porque enquanto você tem um grupo que é ativo no reino de Deus, que é o reino de Deus, você tem um grupo que se faz de judeu, se faz de aprendiz, mas na verdade eles não são aprendizes de Jesus. Eles rejeitaram o Cristo, né? É o contrário, eles são aprendizes de Satanás. Que é o acusador. Que é o acusador, exatamente. Então eles são filhos mesmo, né? Exatamente. Então percebam bem, se eles estavam tendo uma atitude de acusação desses cristãos para o império, eles estão fazendo realmente o que o seu senhor, o acusador, faria. É o papel dele, né? É o papel dele. Para quem não sabe, a palavra diabo, né, vem daí, né, dessa ideia de uma pessoa acusador, que acusa, né? Satanás é adversário. Isso. Né? Mas então, em consequência disso, se já havia uma alienação da sociedade, com essas acusações dos judeus ainda, isso gerava ainda mais alienação aos cristãos de Esmirna. E a terceira pedra, né, digamos, da tortura, né, das tribulações que esses irmãos sofriam, era a perseguição e a morte que em breve viria. Irmão, já estava acontecendo, né? Sim, Jesus chama a atenção. Olha, não tenham medo do que está prestes vocês estão prestes a sofrer. Quer dizer, está acontecendo, porque a gente já sabe, desde a maledicência, a blasfêmia, a pobreza, mas tem coisa que está vindo que é pior ainda. Ou seja, a situação ela vai crescer. É uma escalada de uma violência contra os cristãos. Em consequência, como você falou, em consequência daquilo, da alienação da sociedade, marginalização desses cristãos pela sociedade, das falsas acusações, Sim. né? Então, agora o que vem? Bom, só pode vir perseguição, prisão e morte. Exatamente. Jesus fala. E Jesus diz que quem está à frente disso é o diabo. Né? O diabo, ele fala. Ele não cita aqui os poderes da cidade. Aqui parece que eles ficaram transparentes, porque quem está sendo usado para executar isso são os poderes. Mas Jesus está dizendo assim, na verdade, como se eles fossem transparentes, quem está por trás disso daqui é o próprio diabo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. E aqui é interessante, porque não são todos, mas alguns. Quer dizer que existe uma guerra acontecendo aqui. E interessante também é porque na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Muito bem lembrado. Ela é contra os principados e potestades do ar. E provavelmente, se esses cristãos aqui vieram realmente através da pregação de Paulo em Éfeso, então eles teriam ouvido isso, até porque as cartas dos apóstolos elas circulavam entre as igrejas. Então agora quando Jesus diz, olha, escuta, o inimigo de vocês não é o imperador, o inimigo de vocês não é a sociedade, o inimigo de vocês não é esses falsos judeus aí, não. A verdade, o inimigo de vocês é o diabo, porque ele é meu inimigo. Exatamente. E é inútil você trabalhar contra uma sociedade colocando ela em si como inimigo. Eles são instrumentos do inimigo, mas quando você coloca eles como inimigos, ainda que houvesse a possibilidade de derrotá-los, o verdadeiro inimigo levanta outros. E Jesus falou para eles, e isso é muito interessante, que essa tribulação, essa aflição, ela duraria por 10 dias. Esse é um prazo literal? A gente não sabe. Não sabe, né? Possivelmente não. Mas a gente não sabe, não pode afirmar categoricamente. Sim. O que a gente categoricamente sabe é que a cidade de Esmirna era uma opositora tradicional ao cristianismo. É interessante, vejam, na igreja de Éfeso, Jesus não está falando tanto a respeito de perseguição. Não, e ele chama a atenção dizendo assim, se vocês não mudarem o comportamento, eu tiro o candelabro. Mas aqui ele não fala disso. Não, exatamente.
a ameaça. Não, aliás, nem tem ameaça. Não tem ameaça né? nenhuma. A ameaça é outra. Eu ia dizer, não tem, espera. Não, na verdade, o interessante desse trecho daqui da epístola, da carta do Apocalipse, é que Jesus, ele parece que ele está, de certa maneira, aprovando a situação da perseguição, dizendo assim, aqui é meu reino vai estar em constante luta nesta vida e vai estar em perseguição até que eu volte. E ele falou no Sermão do Monte que bem-aventurados sois vós quando vocês perseguirem e caluniando disserem todo o mal contra vós. Exatamente. Regozijai-vos. Porque é grande o vosso galardão. Ele não disse em nenhum momento que vai acabar esse problema. Ele diz, se prepare porque vai haver este problema. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o livro dos Mártires. Esse livro aqui eu participei como coordenadora, eu ainda era, né, coordenadora do editorial de publicações Pão Diário, então eu participei na edição, na revisão e até a ideia de ilustrar o livro, né, foi de minha autoria também. Então, se vocês gostam da ilustração, né, não fui eu que fiz, tá, irmãos? Foi outra artista maravilhosa chamada Audrey Novak Ribeiro. Muito bem. E assim, ela que diagramou o livro e que fez essa beleza toda aqui, inclusive essa capa que é lindíssima, sim, né? E o gostoso de você ter uma ilustração, porque ele dá uma percepção diferente, né? Ele quase que atiça a nossa criatividade de imaginar como é que teria sido essa luta deles, né? E esse livro aqui, irmãos, o livro dos Mártires, ele foi escrito no século XVI por um cristão que estava sendo perseguido. Né, John Foxe. E ele conta a respeito de um cristão de Esmirna que morreu martirizado. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. A história que ele está contando, embora ele seja do século XVI, bati aqui, espero que não tenha saído som, mas essa história, ela é real. Então ele está contando do cristão, real, exatamente, né? A história real de um cristão de Esmirna. Olha só, irmãos, é a história de Policarpo, um dos pais da igreja, tá bom? Há um livro chamado Martírio de Policarpo e John Foxe usou esse livro como base para escrever aqui o seu relato, tá? Então ele não inventou isso aqui, não. Isso é uma coisa que um texto, na realidade, o que John Foxe usa, que foi produzido contemporâneo ao martírio de Policarpo por um discípulo dele, tá? Então diz assim: Policarpo, o venerável bispo de Esmirna, ele era discípulo do apóstolo João também, é importante falar isso, tá bom? Ao ouvir que estava sendo procurado, escapou, mas foi descoberto por uma criança. Antes disso, deixa eu só dizer, ele sonhou que o travesseiro dele estava pegando fogo. E ele entendeu que o Senhor estava avisando para ele que ele ia ser queimado vivo. Exatamente, né? Ia ser perseguido para ser queimado vivo. Voltando, então foi descoberto por uma criança. Após oferecer um banquete aos guardas que o prenderam, ele desejou ficar 1 hora em oração. Isso lhe foi permitido e ele orou com tanto fervor que seus guardiões se arrependeram de terem sido agentes de sua prisão. Foi, porém, levado à presença do procônsul, condenado e queimado na praça do mercado. Mas antes disso, o procônsul o exortou dizendo: blasfema e eu te libertarei, difama a Cristo. Policarpo respondeu: durante 86 anos eu o servi e ele nunca me foi injusto. Como então devo blasfemar contra o meu rei que me salvou? Que resposta, irmãos! E ele foi levado mesmo, tem o restante do relato. Então, se você quiser, o livro dos Mártires, essa edição aqui é de Publicações Pão Diário, essa edição tão bonita aqui, né? É de Publicações Pão Diário, e vocês acham lá na Amazon, acham no próprio site do Pão Diário também, tá bom? E é interessante ler, irmãos, a gente lê isso daqui e você diz: quem eu sou, né? Será que eu teria toda essa coragem, né? Não, e isso é interessante a gente lembrar, porque olha o contraste dos dias de hoje. Porque tem, inclusive, eu vou recomendar também o livro aqui do John Stott,
O que Cristo pensa da igreja, tá? Esse daqui é um livro muito gostoso para ler, que John Stott comenta justamente essas questões, né? E ele fala muito sobre a questão da perseguição, fazendo justamente esse contraste aí entre o que acontece nos dias de hoje, porque já na época de John Stott, ele já está vendo isso há muito tempo acontecer, há muitos pregadores que estão omitindo palavras dos dias, né, de hoje, para não agredir a igreja, para as pessoas não se sentirem constrangidas. Não agredir a igreja e nem o mundo, né? A igreja está se adequando ao discurso de ideologias. E positiva. Tudo tem que ser de linha positiva. E aí... falar sobre pecado. Falar sobre erro, e usar certas expressões, né, como o próprio pecado, tem sido quase que apagado de alguns púlpitos. Aqui você vê que até coaches hoje fazem isso. Gente, aqui Jesus está fazendo um papel, que a gente vai ver, sobre essa questão da perseguição, do verdadeiro coach, no sentido de aquele que está por trás, incentivando o atleta. Exatamente. Se a gente for para o coach, como a palavra em inglês significa, que é treinador, né? Então, o que Jesus está fazendo aqui é justamente isso. Ele está estimulando a sua igreja a permanecer fiel, porque é isso que ele termina dizendo. Se você permanecer fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Isso. Os falsos coaches que se passam por cristãos hoje, eles falam que o cristão não deve aceitar certas situações de sofrimento, de pobreza. Mas nem precisa, tá? Vamos esquecer desse povo maluco que vai atrás dos coaches. Olha, dentro da igreja, o povo quer dar um jeito de, através da política, deter o apocalipse. Sim. Deter o mal. Irmão, não. Não é que a gente tem que provocar perseguição, tá? Claro. Não é isso. Mas só sendo um cristão verdadeiro já é provocação suficiente. Exatamente. E isso a gente tem que colocar diante dos nossos olhos. Jesus, ele sabe que nós vamos passar por isso. E aí ele termina esse trecho falando que ele vai entregar para o vencedor a coroa. Aqui tem uma característica, inclusive, que o John Stott lembrou muito bem, é que a cidade de Esmirna também era uma cidade de atletas, né? Então havia muita prática de atletismo lá, e com isso, ela também era famosa por isso. A linguagem que Jesus está usando para os cristãos ali era bem conhecida. Aquele que vencer, né? A coroa, porque quando você terminava como vencedor, você recebia o quê? Uma coroa de louros, né? Então, literalmente louro, tá? Eles faziam uma coroazinha com a planta, né? Pra quê? É mais uma honraria do que uma coroa de ouro ou de diamante ou de qualquer pedra preciosa. A ideia é, você é uma pessoa muito honrada, né? Então, por quê? Porque você é um vencedor. Agora, o que Jesus está fazendo aqui é dizer para eles, aquele que... Presta atenção agora nesse texto, tá, gente? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Vencedor do quê? Daquilo que Jesus falou. Seja fiel até a morte e eu vou dar para vocês a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, vai sofrer a segunda morte. Quem fala isso? Aquele que esteve morto e está vivo. Então, fica fiel até que você morra, porque eu que vou destruir a morte, eu vou te trazer a segunda vida. E a segunda vida, não, perdão, a vida, né, eterna. Sim. Mas depois ele diz, porque eu estava pensando no versículo seguinte, por isso que eu falei a segunda vida. Na realidade, no versículo 11, Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda que estava na minha cabeça aqui. Ou seja, você podem te levar, como levar o Policarpo, para ser queimado vivo. E, irmãos, queimaram ele tão plenamente que sobrou poucos ossos para serem enterrados. Agora é interessante, só essa história de Policarpo, que é muito boa. Porque Policarpo, ele não resistiu, mesmo ele saiu daquela região, mas ele foi apanhado, foi uma denúncia de uma criança, e aí ele não fez resistência, e aí eles planejaram colocar fogo nele, fazer uma fogueira, e ele diz, ok, só peço para que não me prendam, porque eu vou ficar aqui de boa.
E ele só amarra minha mão, só- não precisa me pregar, né, a estaca. Isso. Então ele ficou realmente. Só que o fogo não pegava nele, né? Porque havia um vento e que eles ficavam olhando, esse fogo aí não vai nunca queimar esse cara. Vai ficar As horas lamas, aí. as labaredas, elas ficavam ao redor, assim. Exato. Dele, né? E aí houve ali O carrasco. o carrasco, né? Confabularam ali, o carrasco tomou uma decisão, pegou a espada e atravessou Policarpo, né? Segundo, aí você pode até complementar aqui, né? Tudo isso, gente, tá lá naquele livro Martírio de Policarpo e tá aqui resumidamente no livro dos Mártires. E Eusébio, também o primeiro historiador da Igreja Cristã do século IV, ele também fala sobre isso no livro dele, né? Agora, voltando à questão da coroa, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:25, ele diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, gente, o atleta se esforça para ganhar uma coroa de ouro. De louro. Isso. Que é uma coisa perecível, mas nós vamos ganhar uma coroa que não perece. É essa a recompensa de Jesus. A honra das pessoas aqui, né, é como a coroa, realmente. É como essa coroa de louros. Porque ela murcha, né? Uma coroa feita de planta, você cortou a plantinha, fez a coroa, ela vai morrer. Da mesma maneira que a honra da pessoa vai ser esquecida. Ela não vai durar muito tempo e não vai ser eterno. Agora, aquele que vencer com Cristo, esse vai ter honra eterna, vai ser tratado eternamente como o convidado que Jesus chama para o banquete. Irmãos, Policarpo morreu. Não se tem ideia exata de quando ele morreu. Se foi entre 155, 156, até 170 e qualquer coisa depois de Cristo, alguns dizem. Mas Tertuliano, que então teria sido um contemporâneo dele, contemporâneo da fase infantil, né, de Tertuliano. Ele contemplou tantas mortes de cristãos que ele diz, dele a célebre frase que diz: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Irmão, a gente não está incentivando ninguém a sair correndo atrás de perseguição ou martírio. Se passar por alguma coisa que não está acontecendo. Exato. A gente tem que ser honesto. Quando você vive plenamente a tua vida entregue a Cristo, Jesus está do teu lado, ponto 1. Mas o mundo conhece a tua dor, mas o mundo vai te odiar. E o diabo vai te atacar e vai usar justamente pessoas que gratuitamente... O sistema, né? Ele gratuitamente, através de equívoco, de mentiras, de difamação, de blasfêmia, entre outras coisas, é o povo que vai simplesmente implicar e vai te trazer aborrecimentos. Então Jesus está dizendo, eu conheço isso e conheço você. Porque Jesus passou por isso e Jesus está dizendo, estou do teu lado. Irmão, vamos voltar àquela pergunta lá do começo? Até onde você iria por Jesus? É muito fácil chegar e dizer, eu vou com o Senhor até a morte. Pedro falou isso, né? Em seguida, ele traiu Jesus 3 vezes. Em seguida, ele traiu Jesus 3 vezes. Mas, cheio do Espírito Santo, ele entregou a sua vida para Jesus e se tornou um mártir. Então, a pergunta... até onde você iria por Jesus, não é para te incentivar a algum tipo de martírio, mas qual o preço você paga por servir Jesus? Você tem medo da rejeição das pessoas porque você é um cristão que não se amolda aos padrões desse mundo? Na universidade, você evita testemunhar da sua fé ou viver o seu cristianismo, ou dentro da sua empresa, que, sei lá, é cheia de regulamentações liberais e coisas assim, ou em algum lugar onde você é forçado a praticar algum tipo de corrupção, porque é o modus operandi daquela igreja, porque infelizmente existem igrejas assim também. Você está disposto a pagar o preço
E nós de não ser estamos mal visto. Nós não estamos falando de pessoas que vão nesses ambientes, né, criar um púlpitozinho com a mensagem ali e ficar gritando aos ventos. Não, não é essa a ideia. É que você, sendo naturalmente cristão, vivendo e falando do amor de Cristo sobre a tua vida, como é que Jesus trabalha com você, como é que você é abençoado por Jesus, o que Jesus te liberta, te livra, quantas respostas você tem de Deus, as pessoas vão se incomodar, não todas, porque essa é a forma de testemunhar. Ou seja, vai ter pessoas que vão ser tocadas pelo Espírito Santo e vai ter pessoas que vão ser tocadas pelo diabo. E tem as pessoas que vão ficar completamente indiferentes também. Sim. São 3 coisas. Agora, irmão, veja, aqui os cristãos de Esmirna estavam pagando o preço, sendo marginalizados, ou seja, alienados. Você se dispõe a sofrer essa pedra de tribulação em cima do teu peito? Lembrando que Jesus conhece isso. Eles estavam sendo caluniados. Você se dispõe a ser caluniado por Cristo? Então, isso faz parte de ser um cristão verdadeiro no meio de uma sociedade que rejeita Cristo. Porque é isso que a sociedade faz. A sociedade rejeita Jesus. É isso aí. Então. É essa o nosso grande questionamento de hoje. Por isso que eu digo assim, essa é uma igreja que me cativa. Por quê? Porque é uma igreja que está falando da realidade, Jesus está falando da realidade de ser seguidor dele. E é uma igreja que ela não foi chamada a atenção, mas foi dito, fica firme. Eles tomaram a cruz. Policarpo foi o exemplo, né? Porque não aconteceu antes, aconteceu depois. Então ele provavelmente foi até incentivado pelas palavras do discípulo dele, que estava... Do discípulo, não, ele era discípulo de João, né? Digo, o discipulador dele, isso, né? Que foi João. E acho que ele lembrou bastante nesse tempo que Jesus tinha dado o recado a ele também, sendo ele da cidade de Esmirna. Já recebeu a coroa. Já está com a coroa. Vamos atrás da nossa, irmãos. Olha o nosso coach, Jesus, o primeiro, o último, aquele que morreu e está vivo, está nos dizendo, firme aí, filho. Já curtiu? Já comentou? Já se inscreveu? E está nos acompanhando lá no Instagram, @crescer e frutificar? Esse é o nosso convite para você. Muito obrigada por ter ficado conosco hoje, né, durante esse podcast, e nós oramos para que Deus tenha abençoado essa mensagem no seu coração. Amém. E compartilhe com as pessoas para que o Apocalipse, primeiro, não seja um livro de terror, a gente já falou sobre isso, né? Mas ao contrário, entenda que é o livro de consolo. Tá aí uma carta que a gente falou, né, muito sobre essa ideia de Jesus consolando. Então, passe isso adiante, compartilhe com os teus parentes, fale sobre isso, para que eles também acompanhem e Apocalipse se torne um livro de consolo para o teu coração, para o coração de mais pessoas. Então, eu gostaria de aproveitar e deixar aqui um apelo para vocês. Porque é o seguinte, gente, os assuntos que nós tratamos são assuntos polêmicos com palavras que o algoritmo da plataforma não apoia divulgar. Não é perseguição, tá? Ele não proíbe, o algoritmo ele não corta, não proíbe, mas é que são palavras que vão atrapalhar a divulgação. Ele vai fazer um filtro e vai colocar o vídeo numa outra posição, né? Exatamente. Então, e nós não estamos aqui dizendo que a gente está sendo perseguido, não é isso, tá? Mas que são assuntos que qualquer, sei lá, pessoa que faça podcast no YouTube, no Spotify, são filtros que estão para todos. Então, se você não interagir com a gente, dando o seu like, deixando um comentário, compartilhando com seus amigos, realmente as próprias plataformas vão colocar a gente num lugar obscuro em termos de recomendação. Por quê? Porque elas mesmo temem... Vão fazer esse filtro. Elas mesmas
temem divulgar esse conteúdo porque elas não sabem de tudo que está não sabe o contexto ali, exatamente, né? Então, compartilhe com seus amigos como o Fábio pediu, beleza? Quem quiser nos apoiar ainda, só lembrando, a gente deixa a descrição aqui no vídeo para quem com financeiramente, oferta, com né? oferta, lembrando, qualquer valor pra gente é um valor muito significativo. Por quê? Porque a gente está conseguindo crescer aos poucos, graças a vocês que estão nos dando suporte. Infelizmente, pouca gente, mas a gente acredita que com o passar do tempo você está conhecendo o nosso conteúdo, está vendo que a gente está investindo para melhorar cada vez mais e entregar cada vez mais. É nossa missão. Isso aí. Pix na descrição para você que quiser nos apoiar doando para nós. É isso aí. Muito obrigado, gente. Deus abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau.